Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, sempre com a presença dEle, né, meus amados? Nós sabemos que Deus, com a presença dEle, é a coisa que quem já experimentou, que Deus, mesmo que você ainda não tomou uma grande decisão na sua vida, mas você já sabe que ao redor de você, você vê é, muitas coisas que representam Deus, né? Meu esposo estava falando quando ele ainda não se entregou a Cristo, ainda não tomou a decisão, né? Ele fala assim que quando ele bebe água, ele vê Deus. Então, ele vê Deus porque a água ela é vida, né? Nós sabemos que o mundo sem água não poderia existir mais, né? Então, meus amados irmãos, é, Jesus ele se faz presente, por mais que o homem ainda não tomou a decisão que Jesus ele espera eu e você nos entregar pela nossa própria vontade, sentindo dentro de nós o desejo, né? Então, porque Jesus ele não é como um inimigo que bate na porta ou que entra. Jesus ele bate. Já bateu na porta de muitos corações a qual não abriu, né? E muitos a qual abriu, né? Então, o meu esposo até hoje ainda não se entregou. Jesus tem falado muito, né? Tem batido muito na porta do coração dele para ele vir, né? E teve muitas chances, até agora tá tendo chance. Enquanto nós tiver fôlego de vida aqui, você tá tendo chance de se entregar ao papai querido e amado, a reconhecer, né, o caminho da salvação, né, irmãos? Então, vou trazer aqui um pequeno versículo que se encontra no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 3, está escrito: Jesus respondeu, né, e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta palavra, irmãos, nós todos sabemos que é uma palavra a qual Jesus mesmo falou, né? Aqui não foi nenhum dos seus profetas, né? Não foi Jesus mesmo falando. Então, meus amados irmãos, há necessário nós nascer de novo, né? Nós temos que nascer de novo. Então, o povo de Deus, mesmo que eles já aceitaram Jesus, nós temos que ter renúncia ao longo das nossas vidas, porque nem todos, assim que aceita Jesus, eles vai, entrega, deixa tudo de lado. Eles aceitam Jesus, mas ainda tem muita coisa dentro deles que ainda precisa, né, trocar, né, meus amados? Eles precisam deixar tudo aquilo de lado para seguir a Cristo com todo o seu coração. Porque tem coisa que nos segura, né? Nos segura, a qual você fica difícil de você renunciar aquilo ali, mas você precisa esforçar e deixar. Ó, tem muitas coisas dentro de nós, meus irmãos, que eu não tô falando de vício, porque tem gente, né, que às vezes aceita Jesus e ainda continua fumando, é uma luta ali. É muito difícil você ver pessoas assim, continua usando uma coisa ou outra que não agrada a Deus. Mas eu tô falando de coisas mais profundas do nosso ser. É coisa que é muito difícil, meus amados. É o nosso eu, o nosso ego, o orgulho próprio. Tudo isso, meus irmãos, nós precisa fazer fazer todo o esforço para você deixar, para aquilo ali sair de dentro de nós. Nascer de novo, irmãos, aqui fala de muitas formas. Nascer, Jesus falou aqui, nascer de novo é renunciando e deixando tudo que você antes fazia para seguir Jesus. Então você
para ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, né? Então, o que eu tô falando aqui, meus irmãos, ainda vai mais profundo, não eu quero dizer, a varredura que tem que ser feita dentro de nós ao longo da nossa caminhada diante de Deus, porque você, ao confessar Cristo, você se entregou a Ele, aí você passa a ser uma nova criatura, né? Mas uns abandonam de imediato, né? Outros têm aquela dificuldade de abandonar aquilo que ainda está dentro dele. É tantas coisas que nós precisamos. A cada dia que eu estou aqui na presença de Deus, meus irmãos, nessa caminhada, mais de 20 anos, né, que eu tenho já de aceitado Jesus, eu pensei que eu seria uma pessoa, no início eu pensava que eu não seria tão difícil, né, de morrer certas coisas dentro de mim, mas ao longo do tempo que eu estou na presença de Deus, e Deus vai me ensinando aqui, eu tendo uma experiência com Deus a cada dia que passa, eu começo a me examinar a minha pessoa e ver que dentro de mim ainda tem coisas que precisam morrer. Irmãos, para nascer uma coisa que vem assim nova de dentro para fora, que é algo de Cristo, não meu mais, né? Porque o que eu tinha era imperfeito, né? Era tudo coisa velhas, então precisa morrer. Então vem algo de Deus, né? Que é a coisa mais difícil. Eu percebi que eu tenho um eu forte dentro de mim, né? Então, isso é uma coisa assim, tipo, eu não aceito, não mereço, tudo isso. Eu não, eu não posso, não preciso passar por isso, eu não vou passar por isso, esse negócio de eu não posso, eu não vou, eu não aceito, né, irmãos? Coisas que Deus permite nós passar e nós começa a dizer, eu não suporto, eu não aguento, né, irmãos? Tem situações em nossas vidas, meus irmãos, que isso nós fala mesmo. Mas é bom quando você começa e lá dentro de você começa a perceber, meu Deus, tem coisa em mim ainda que precisa nascer. Nascer de novo, né? Nascer é morrer coisas velhas, tem coisa dentro de mim que precisa morrer para nascer coisas novas que vem de quem? De Cristo, que vem do amor dele, que vem do Santo Espírito de Deus dentro de nós. O que o Espírito Santo de Deus quer de nós é ter um coração puro, né? Que não venha ter malícia, que não venha pensar mal do seu próximo, que não venha julgar, que isso é o que mais ser humano faz, mesmo depois de estar na presença de Deus. É uma coisa difícil de morrer, poucas pessoas adotam isso, é coisas que nós, sem querer, nós pegamos, nós se pega sem querer, às vezes julgando, sem querer, e outros simplesmente julga e mesmo já muito tempo de crente na presença de Deus, né? Buscando a Deus. Mas, irmãos, vamos nascer de novo, como Jesus fala, né? Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Nem todos que estão na igreja vão herdar o reino de Deus, porque confessou Cristo, mas não se libertou, né, das coisas que Deus não se agrada. Confessou Cristo, mas continua aquela velha pessoa a qual ele deveria estar. Por isso, meus irmãos, quando Deus permitir que você passe por uma prova,
Só fala assim, Senhor, me ajuda. Se Deus confirmou na tua vida que é uma prova, você só tem que pedir força a Deus, me ajuda a aguentar, suportar até no dia que Deus vem e tira a prova, no tempo dele, né? E lhe dá, você é aprovada e você recebe, né? Ali a vitória da sua luta, da sua prova. Mas não deixe, não venha dizer, não fala assim, né? Que não aguenta mais, né? Que às vezes a gente fala, mas sendo uma prova, suporte, né? Porque aquela prova ela vem para te fazer uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Isso eu tenho certeza, meus amados. Então, só peça que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê respaldo, que o Senhor te dê refrigério, porque isso Deus dá. Deus tem dado na minha e na tua, não vai ser diferente. Deus é fortaleza, é socorro bem presente na angústia, meus irmãos. Então, receba em nome de Jesus. Nesta noite, meus irmãos, vamos nascer de novo. Vamos buscar Cristo de todo o nosso coração. Falhamos, nós falhamos, mas aquilo que nós ainda achamos, nós devemos colocar diante de Deus e pedir assim, Senhor, o que ainda está dentro de mim, que precisa morrer, me ajuda, me mostra, Senhor, que Deus vai te ajudar, meus amados, né? Deus, ele é bom em todo tempo, ele vai te dar graça, ele vai te dar poder, porque Deus, ele é assim. Então, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar pelos nossos familiares, por cada um, meus irmãos. Vamos orar pela nação, porque a nação está, aleluia, Jesus necessitando. Vamos orar pelos que estão em guerra lá, meus amados, os países que estão em guerra, as crianças que estão passando necessidade. Deus tremendo e santo. Oh Deus, abençoa teus servos. Aleluia, Jesus. Que esse vídeo venha tocar em cada coração, que venha despertar o teu povo para orar, mais ainda, para despertar em oração, porque nós não devemos estar preocupados com o nosso sofrimento, uma coisinha ali, uma coisinha ali que acontece nas nossas vidas, aí nós vamos ficar ali cocheando em dois pensamentos. Vamos orar por cada um da nossa família, vamos orar. Irmãos, eu percebi que a nossa oração não tem que ser muito voltada para a nossa vida, não. Nós temos sim que orar pela nossa família, pelas nossas vidas, mas Deus quer de nós que nós venhamos orar pela nação brasileira, pelo o povo todo, pelo mundo. Vamos orar por aqueles que nós não conhecemos, pelos que nós conhecemos, orar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, orar por todos, porque Deus conhece cada coração, Deus conhece cada família, Deus conhece o propósito, né? Deus sabe o propósito que Ele tem em cada vida, então vamos só botar o nosso joelho no chão e orar. E não vamos nos preocupar, meus irmãos, com pequenas coisas que está acontecendo em nossas vidas, porque se nós entregou nas mãos do Senhor, Ele é fiel para nos dar vitória, amém? E vamos somente orar, e quer poder, ore mais, por mais pessoas na sua vida, apresente quem conhece e quem não conhece, que Deus derrama poder, renovação, graça, fortaleza, alegria, paz no teu coração. Aleluia, Jesus. Fique em paz, meus irmãos, porque Deus está cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Amém?